Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Alexandre Lauren, um empresário francês de sucesso, agora comanda uma empresa internacional de artigos de luxo. Aos 50 anos, ele já havia viajado o mundo, acumulado uma fortuna considerável e construído um império. Mas apesar do sucesso, uma parte dele permanecia inexoravelmente ligada ao seu passado, à terra onde cresceu, a África. Há mais de 40 anos, Alexandre passou a infância em uma pequena cidade costeira na África Ocidental. Seus pais, expatriados franceses, eram diplomatas constantemente ocupados, frequentemente ausentes. Foi Amina, sua babá, quem desempenhou o papel de mãe e protetora. Ela o criou com carinho, embalando-o para dormir com canções tradicionais, ensinando-o a dançar ao som de tambores locais e apresentando-lhe a culinária africana. Ela era tudo para ele, e as lembranças de seus braços reconfortantes estavam profundamente gravadas em seu coração. No entanto, a vida o levou para longe deste mundo. Aos 10 anos, sua família retornou à França, e Alexandre nunca mais viu Amina, nem a terra que lhe era tão querida. Suas memórias foram se apagando gradualmente ao longo dos anos, soterradas por responsabilidades e obrigações profissionais. Hoje, ao desembarcar do avião para sua primeira viagem à África em décadas, sentiu uma estranha mistura de nostalgia e nervosismo. O ar quente e úmido, os aromas familiares de especiarias e flores tropicais, despertaram uma onda de emoções que ele julgava perdidas. Tudo era estranho e familiar. Estava lá a negócios, mas, no fundo, sabia que aquela viagem era mais do que apenas uma viagem de negócios. Era uma peregrinação pessoal. Enquanto Alexandre caminhava pelas ruas da cidade, seu coração batia mais rápido a cada passo. As paisagens que redescobriu trouxeram de volta fragmentos de memórias esquecidas. Crianças brincando na poeira, mercados movimentados com barracas transbordando de frutas exóticas, o riso melodioso dos vendedores. Mas algo havia mudado. A África de sua infância, que ele talvez idealizasse inconscientemente, havia evoluído. As estradas de terra antes eram agora pavimentadas, e novas construções haviam surgido onde antes ficavam cabanas tradicionais. Mas apesar dessas transformações, a essência da terra, aquela pulsação vibrante, permaneceu. Pegando um táxi de volta para a vila onde crescerá, Alexandre estava perdido em pensamentos. Pensou em Amina, a mulher que fora muito mais do que uma babá para ele. Ela lhe oferecerá um carinho e uma atenção que ele nem sempre receberá de seus próprios pais, muitas vezes ocupados demais com suas responsabilidades profissionais. Como ela era agora? Ainda estaria viva? Será que o perdoaria por deixar tantos anos passarem sem tentar encontrá-la? Ao chegar à entrada da vila, Alexandre foi tomado pela emoção. A paisagem parecia congelada no tempo, as cabanas de terracota, as palmeiras balançando suavemente ao vento morno e as colinas verdes que cercavam a pequena comunidade. Cada detalhe o lembrava da infância. Ele vagou pela aldeia, tentando se orientar entre rostos que se tornaram estranhos. Mas a energia do lugar permanecia intacta. Ele perguntou timidamente aos moradores se ainda conheciam Amina, e eles lhe indicaram uma casa no final de uma pequena estrada. Sua mão tremia levemente ao se aproximar da porta da modesta casa, adornada com flores e objetos artesanais. Alexandre hesitou, dividido entre a excitação de rever a mulher que tanto amara e o medo de que os anos os tivessem separado. Ele bateu suavemente na porta. Seguiu-se um silêncio profundo. Então, lentamente, a porta se abriu. Uma mulher, com o rosto marcado pelos anos, apareceu na porta. Seus cabelos estavam grisalhos, a pele enrugada, mas seu olhar, aquele olhar cheio de ternura e sabedoria, permanecia o mesmo. Era Amina. Alexander sentiu-se inundado por uma onda de lembranças. Amina, ele sussurrou com a voz embargada pela emoção. Os olhos da velha pareceram brilhar ao reconhecer aquele homem que um dia fora um garotinho, a criança que ela acolhera. Lágrimas brilharam em seus olhos. Alexandre, meu garotinho, ela disse em voz baixa, como se tivesse esperado por ele a vida toda. Sem dizer mais nada, ela o abraçou, e Alexander sentiu o conforto que tanto desejava. Naquele abraço, ele encontrou não apenas Amina, mas também uma parte de si mesmo que pensava ter perdido. Sentaram-se então no terraço da casa, cercados pelas flores e pelas cores vibrantes da vila. Amina contou sua vida, os anos que se passaram sem notícias dele, mas também como sempre guardou uma lembrança vívida daquela criança branca que considerava seu próprio filho. Alexandre, por sua vez, confidenciou-lhe relatando sua carreira, seu sucesso, mas também seu sentimento de incompletude, de distanciamento. Como se tivesse perdido parte de sua essência ao deixar esta terra.
Contou-lhe o quanto sentia falta dela, como o amor dela o marcará e moldará o homem em que se tornará. Passaram horas conversando, relembrando o passado. Alexandre se comoveu com a dignidade e a força daquela mulher que tanto o influenciou. Percebeu o quanto ela havia influenciado sua vida, ensinando-lhe os valores do amor, da paciência e da resiliência. Então, no final do dia, Alexandre revela que trouxe um presente especial para ela. Ele pega um envelope e o entrega a ela. Amina, curiosa, mas sem entender muito bem, abre o envelope. Dentro, há uma escritura. Alexander comprou uma casa grande com terras agrícolas para ela em um vilarejo próximo, onde ela poderá viver com dignidade pelo resto de seus dias. Além de a casa ser espaçosa e confortável, Alexander lhe conta que também lhe forneceu uma pensão mensal para que nunca lhe falte nada. Ele também garantiu que seus filhos e netos recebam educação financiada. Amina fica sem palavras. Ela nunca imaginou que receberia tal presente, especialmente do homem que ela criou com tanta simplicidade e generosidade, sem esperar nada em troca. Suas mãos tremem e ela olha para Alexander com lágrimas de gratidão nos olhos. Você mudou a minha vida quando eu era criança, disse Alexander suavemente. Agora é a minha vez de mudar a sua. Amina chora silenciosamente, incapaz de dizer uma palavra. Este reencontro, depois de 30 anos, é mais do que um simples ato de generosidade, simboliza um vínculo profundo que transcendeu o tempo e as fronteiras. Amina, comovida até as lágrimas, contemplou longamente a escritura de propriedade, tentando compreender a magnitude daquele gesto. Para ela, cada momento passado com Alexandre na infância fora um ato de amor, uma simples resposta ao chamado do coração, sem jamais esperar nada em troca. Ela jamais imaginara que aquele filho que criará se tornaria um homem tão poderoso, mas, acima de tudo, que ele se lembraria dela com tanta gratidão e amor. Ela levou um momento para se recompor, com o olhar fixo em Alexander. Seu coração transbordava de gratidão, mas também de uma espécie de humildade. Para ela, o que um dia oferecerá àquela criança não era nada de excepcional. Era o que uma mãe faz por seu filho, dar-lhe tudo o que tem incondicionalmente. Não sei o que dizer. Ela sussurrou com a voz trêmula. Eu nunca esperei algo assim. Você já me deu mais do que eu poderia imaginar vindo aqui hoje. Essas memórias, esses momentos com você, eram tudo o que eu precisava. Alexandre aproximou-se delicadamente, tomando as mãos de Amina entre as suas. Podia sentir a aspereza, as marcas deixadas por anos de trabalho árduo, mas também o calor e a força que sempre as caracterizaram. Esta é apenas uma pequena forma de te agradecer, Amina. Você me deu muito mais do que uma infância feliz. Você me ensinou o que significam o verdadeiro amor, o respeito e a humildade. Cada sucesso que tive, cada marco que alcancei, devo em parte a você. Você me deu a base sobre a qual construí a minha vida. Os moradores, atraídos por essa cena emocionante, reuniram-se à distância, observando com gentileza. A história dessa criança que se tornará um empresário de sucesso e retornará para homenagear sua mãe já se espalhava. Alguns murmuravam orações, outros assentiam respeitosamente. Amina sorriu, um sorriso profundo, cheio de sabedoria. Ela apertou delicadamente as mãos de Alexander e disse com uma voz suave: não é dinheiro ou casas que realmente importam, mas o amor que compartilhamos. Você entende isso melhor do que ninguém, Alexander. Alexander assentiu, tocado pelas palavras dela. Mas ele também sabia que aquele gesto era sua maneira de lhe oferecer um futuro mais confortável, sem as dificuldades que a velhice poderia trazer. Amina não precisaria mais se preocupar com nada, nem consigo mesma, nem com seus filhos e netos. Ela poderia viver na paz e na dignidade que tanto merecia. A noite caía, envolvendo a aldeia com uma luz dourada. Alexandre e Amina permaneceram juntos por mais um tempo, apreciando o silêncio tranquilo do campo. Tudo parecia simples novamente como nos velhos tempos, quando a vida era pontuada pelas canções e risadas das crianças. Antes de partir, Alexandre prometeu voltar com mais frequência. Desta vez, não foi mais uma despedida, mas simplesmente um adeus. Um vínculo havia sido restaurado, mais forte e profundo do que antes. Amina, ainda em lágrimas, mas despreocupada, observou-o ir embora, sabendo que havia encontrado não apenas um filho, mas também paz de espírito para o resto de seus dias. A jornada de Alexandre, inicialmente motivada pelos negócios, transformou-se numa busca por reconciliação, um retorno às suas raízes. Ao encontrar Amina, ele não só se reconectou com o passado, como também redescobriu uma parte de si que julgava ter perdido. E através deste ato de generosidade, finalmente encontrou a paz que buscava há tantos anos. Algumas semanas se passaram desde que Alexandre retornará à França.
O encontro com Amina continuava a assombrar sua mente não de forma dolorosa, mas como uma lembrança gentil do que ele havia redescoberto naquela viagem à África. A simplicidade do amor, o peso das memórias e o verdadeiro significado do sucesso. De volta ao seu luxuoso escritório em Paris, cercado pelo barulho incessante de telefones, reuniões de negócios e e-mails urgentes, ele percebeu que algo havia mudado dentro dele. As pressões de seu império internacional, antes o centro de sua vida, agora pareciam secundárias ao que aprenderá durante o reencontro com Amina. Ele percebeu que a riqueza, as aquisições e as fusões que perseguira com tanto esforço por décadas não eram tão importantes quanto os valores humanos que redescobrira na aldeia. Um dia, enquanto admirava a vista panorâmica da cidade de seu escritório, teve uma ideia. Lembrou-se da terra que havia doado a Amina e aos outros habitantes da aldeia. A África, o continente onde crescerá, lhe dera tanto, e agora sentia a necessidade de retribuir a terra que o moldara. Compreendeu que seu gesto em relação a Amina poderia ser o início de algo maior. Ele ligou para seu conselheiro pessoal, um homem na casa dos 50 anos que havia sido leal a Alexandre por décadas. Jean, disse Alexandre com voz calma, mas resoluta, preciso da sua ajuda para montar um projeto. Quero investir na África, mas não da maneira tradicional. Quero que isso beneficie pessoas e comunidades. Que crie oportunidades locais, apoie a educação, a formação e o desenvolvimento sustentável. Quero que isso mude vidas como Amina mudou a minha. Jean, surpreso com a ideia, mas sabendo da determinação de Alexander, assentiu. Muito bem, Alexander. Vou começar a pesquisar. Por onde você gostaria de começar? Alexander pensou por um momento, depois sorriu ao pensar na terra que havia dado a Amina. Vamos começar onde tudo começou. A aldeia da Amina. Quero que este projeto honre o seu nome e a sua memória. Para que todas as crianças que crescem lá possam ter as mesmas oportunidades que eu. Para que todas as mulheres possam criar os seus filhos com dignidade e sem terem de se preocupar com o amanhã. Este foi o início de uma nova aventura para Alexandre. Não se tratava mais de acumular bens materiais ou conquistar novos mercados, mas sim de investir nas pessoas, no futuro das gerações futuras. Sob sua liderança, foi lançado um programa de desenvolvimento, incluindo iniciativas agrícolas para incentivar a autossuficiência das aldeias, bolsas de estudo para jovens e centros de formação profissional para adultos. Um ano depois, Alexander retornou à África para supervisionar pessoalmente o andamento do projeto. Ao chegar à vila, foi recebido com sorrisos, cantos e danças. A vila já havia começado a mudar, e os rostos esperançosos e gratos dos moradores locais foram a maior recompensa para ele. Amina ainda mesma ficou para trás, observando com um sorriso orgulhoso. Alexander caminhou até ela e desta vez foi ela quem, com ternura, segurou suas mãos. Eu sabia que você faria grandes coisas, disse ela suavemente. Mas estou ainda mais orgulhosa de ver que você faz essas grandes coisas com o coração. Alexander assentiu comovido. E tudo o que faço agora é graças a você, Amina. Foi você quem me mostrou o que realmente importa na vida. Os dois ficaram ali em silêncio, observando o que estava nascendo ao redor deles. Uma nova geração cheia de esperança. Uma comunidade unida e um futuro mais brilhante para essas terras tão ricas em cultura e humanidade. Esse retorno às raízes, inicialmente uma peregrinação de nostalgia, tornou-se uma missão de vida para Alexandre. Ele encontrou mais do que memórias naquela vila, redescobriu um sentido para sua vida, uma conexão com o passado que o ajudou a iluminar o futuro. E a partir daquele dia, cada sucesso alcançado por Alexandre foi medido não apenas em números e lucros, mas também em vidas transformadas e comunidades revitalizadas. Este novo capítulo em sua vida abriu horizontes que ele jamais imaginara, mas que de alguma forma, pareciam sempre estar à sua espera. Com o passar dos meses, o projeto de Alexandre continuou a crescer, atraindo a atenção não apenas dos moradores da vila, mas também da mídia local e internacional. As histórias de transformação, educação e desenvolvimento sustentável repercutiram positivamente, atraindo investidores e voluntários ávidos por envolvimento. A vila, antes isolada, começava a se tornar um modelo de renascimento para outras comunidades. Um dia, enquanto Alexander se dirigia a uma reunião com líderes locais para discutir novas iniciativas, foi abordado por uma menina que brincava com crianças no pátio da escola recém-construída. Ela correu em sua direção com um grande sorriso, segurando um desenho colorido. Senhor Alexander, olha o que eu fiz. Ela lhe entregou o desenho, uma paisagem vibrante com casas, árvores e crianças brincando. É lindo, disse Alexander, tocado pela inocência e alegria da criança. O que isso representa? Esta é a nossa aldeia. Esta é a Amina.
Ela nos ensina a ler e escrever todos os dias. Ela diz que podemos nos tornar o que quisermos. Ao mencionar Amina, o coração de Alexander afundou. Ele se lembrou das palavras reconfortantes dela, de como ela sempre acreditara nele. Ela tem razão, continuou ele com um sorriso. Você pode ser o que quiser. Os olhos da menina brilharam de admiração, e ela perguntou-lhe: Você vai ficar aqui para sempre? Essa pergunta ressoava profundamente nele. Desde seu retorno, ele vinha pensando em seus negócios na França, em suas responsabilidades, mas agora, com esta nova geração e os projetos em andamento, percebeu que seu lugar era ali. Acho que vou passar muito mais tempo aqui, respondeu ele com convicção. Quero ver esta vila crescer e prosperar, assim como você. Após a reunião, Alexandre encontrou-se com Amina. Sentaram-se juntos sob o grande baobá, uma árvore majestosa que havia passado por tantas mudanças ao longo dos anos. Sabe, Amina, disse Alexander, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Você gostaria de se tornar a diretora do programa educacional aqui? Os olhos de Amina brilharam, mas ela hesitou. Alexandre, fico feliz em ver você ter sucesso, mas sou apenas uma ex-babá. Não, não diga isso, ele interrompeu. Você é muito mais do que isso. Você é um pilar desta comunidade, e sua experiência e amor por essas crianças são inestimáveis. Sei que você poderia inspirar gerações inteiras. Amina ficou comovida com a proposta. Anos se passaram, mas o sonho de Amina de criar as crianças da aldeia com uma educação de qualidade, assim como fizera com Alexander, finalmente poderia se realizar. Se eu me tornar diretora, quero que seja um lugar onde as crianças aprendam não apenas a ler e escrever, mas também a amar suas raízes, sua cultura e a acreditar em si mesmas, diz ela com fervor. Alexandre sorriu, sabendo que esse sonho era exatamente o que ele esperava. Então é um acordo, disse ele. Juntos faremos desta escola um lugar de aprendizado, amor e esperança. Ao longo dos meses, Amina e Alexandre trabalharam juntos para desenvolver um programa educacional enriquecido, incorporando tradições locais, artes e história africana. Realizaram workshops para pais, ensinando-lhes a importância da educação e incentivando-os a se envolverem mais na aprendizagem dos filhos. Um dia, na cerimônia de inauguração da nova escola, toda a vila se reuniu para comemorar. Alexandre, com Amina ao seu lado, discursou para uma multidão entusiasmada. O que criamos aqui não é apenas uma escola, disse ele, mas um futuro para nossas crianças. Um futuro onde elas podem sonhar alto e realizar esses sonhos. Aplausos ecoaram, e as crianças dançaram músicas tradicionais, celebrando sua herança enquanto olhavam para o futuro. Após a cerimônia, Alexander se virou para Amina com os olhos brilhando de emoção. Eu jamais teria conseguido sem você, disse ele. Você é a razão de tudo isso dar certo. Amina, com o coração transbordando de gratidão, respondeu. Fizemos isso juntos, Alexander. Esta vila agora é nossa herança compartilhada. Com o passar das estações, a vila floresceu sob a liderança deles. As crianças, inspiradas por Amina e Alexander, começaram a se destacar nos estudos, sonhando com um futuro que parecia ao seu alcance. E enquanto Alexandre continuava a conciliar seus negócios na França com seu compromisso com a África, ele sabia que havia encontrado um novo propósito na vida. Cada viagem de volta à vila lhe trazia memórias preciosas, encontros enriquecedores e uma sensação de realização que ele nunca havia conhecido antes. Em última análise, ao longo dos anos, o que a África havia dado a Alexandre, ele retribuiu por meio de cada criança que ingressou nesta escola. Ao compartilhar seus recursos e investir na educação, ele ajudou a construir uma ponte entre seu passado e o futuro das crianças. Ao mesmo tempo em que honrava a memória de Amina, aquela que havia sido uma mãe para ele e que continuou a guiar os sonhos de tantos outros. Um dia, enquanto assistiam à formatura da primeira turma de alunos, Alexandre estava ao lado de Amina, impressionado com o orgulho das famílias e o entusiasmo das crianças. Ao ver seus rostos iluminados de esperança e alegria, ele percebeu que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em termos financeiros, mas também pelas vidas que haviam tocado e pelos sonhos que haviam nutrido. Em um discurso comovente, Amina se dirigiu à Assembleia. O que construímos aqui juntos é uma prova do que o amor, a paciência e a perseverança podem realizar. Alexandre, você acreditou em mim e na nossa comunidade. Obrigada por trazer a luz de volta às nossas vidas. Aplausos ecoaram, e lágrimas de alegria e gratidão rolaram pelo rosto de Alexandre. Ele sabia que havia encontrado sua vocação retribuindo aqueles que tanto lhe deram. A África onde crescerá, também moldar o homem que ele se tornará. No fim das contas, essa jornada de volta para casa que começou com nostalgia, tornou-se um ato de redenção.
Alexandre redescobriu não apenas suas raízes, mas também o valor da comunidade, da educação e do amor incondicional. Ao honrar a memória de Amina, ele criou um legado que perduraria, inspirando gerações futuras a acreditar em seus sonhos e construir um futuro melhor. E foi assim que Alexandre Lauren, o empresário de sucesso, também se tornou um pilar de sua comunidade, provando que às vezes, ao retribuir, realmente descobrimos quem somos.